Cara, assim, já na adolescência eu sempre curti esse tipo de coisa, assim, não a criação publicitária em si, mas gostava de música, gostava de desenhar, gostava de várias coisas assim que depois meio que foi fechando na história da propaganda. E a propaganda realmente foi lá para, sei lá, talvez os 14, aos 16 anos de idade eu já queria fazer mesmo. E o Washington Oliveto era um cara que eu admirava, e, assim, é o ícone para mim máximo que me fez entrar na faculdade, queria ser redator e trabalhar na criação, fazer as coisas que o Oliveto fazia, viver aquele mundo. E naquela época a propaganda tinha muita coisa do certo glamour e parecia que era uma. Ainda continua tendo, mas enfim, mudou. Mas isso me atraía muito e eu realmente, quando eu fui fazer a faculdade, eu queria fazer isso. Eu queria ser redator e queria trabalhar em criação, e desde o primeiro dia que eu sempre quis trabalhar em criação. Tem pessoas que às vezes entram e não sabem, né? Quer ser mídia, não sei se quer ser atendimento, quero ser criação, mas eu acho que eu não consigo. Né? Eu sempre quis realmente fazer o que eu faço. Tiveram várias levas de propaganda que foram interessantes. Hoje em dia que eu acho que está muito careta. Tem um politicamente correto que engessa um pouco, né? Eu acho que as coisas ficaram um pouco mais caretas. A pressão por fazer coisas é, que não tenham duplo sentido, que não tenham muito humor, até o próprio humor já caiu. Eu acho que nos anos 80 a propaganda era mais inconsequente, Uhum. ainda estava lançando as bases. Nos anos 90 ela ficou mais profissional, mas ainda tinha uma coisa da brincadeira, do irreverente. E no final dos 90 para o início dos 2000, acho que a propaganda ficou muito careta, assim, Careta. caretou um pouco. Mas não que isso seja um problema, assim, para mim, assim. Mas eu acho que de uma maneira geral a propaganda era mais divertida, era mais solta, era mais interessante. Então eu fiz PUC, primeiro eu fiz PUC, a faculdade. Aí quando eu fiz a PUC, eu não sabia nem o que era portfólio. Eu me formei e não tinha essa noção. Nessa época, quando eu fiz, há 20 anos atrás, não é hoje, você faz um curso de portfólio na SPM, enfim, você já sai mais preparado. Naquela época eu realmente saí muito pouco preparado e não consegui entrar no mercado. Tive dificuldade e na época também fazia outras coisas em paralelo, enfim. Aí fui fazer uma pós-graduação na SPM. Nessa pós-graduação é que eu acabei conseguindo entrar. Eu tinha um professor que era dono de agência e ele dava trabalho, a cadeira dele era a criatividade. E foi através desse cara então que eu fiz um trabalho, ele me chamou e me deixou de graça lá um tempo fazendo estágio na Uhum. agência dele e aí acabei entrando na profissão. Nacionais, eu já, pelo menos uma vez eu já ganhei todos, que é o Uhum. Colunistas, o Clube de Criação de São Paulo, o Clube de Criação do Rio, Bacana. Prêmio Abril, prêmio do Globo, Jornal Globo, que já nem tem mais, Central de Outdoor, é, enfim, esses principais, assim, todos, pelo menos alguma vez, assim, já belisquei. Tiveram várias, assim, aqui não é importante, claro, é a que eu estou Uhum. agora, né, mas eu tive uma passagem que acho que foi importante, a primeira, online, onde eu aprendi o que Sim. era ser redator ali. Depois, uns 2 ou 3 anos depois, eu caí na GR3 do Gustavo Bastos, e na época era uma agência que estava efervescente, era uma agência do momento, e ali foi um período, eu fiquei quase 2 anos ali, e foi um período maravilhoso, assim, foi uma das melhores agências que eu passei. Aí ela já não existe mais e tal, enfim. Mas na época era uma agência que tinha muitas contas e a gente fazia muito filme, fazia muita coisa e foi muito bom. Depois da GR3, eu também, dali eu pulei direto para Doctor, que também foi um outro período importante da minha carreira, tinha acabado de ser agência do ano, eu fui para Uhum. Doctor e também foi uma agência que marcou a época no Rio, com a irreverência, com uma propaganda que era diferente, tinha uma marca registrada assim da Doctor, diferente da commodity geral, né? Ali eu também fiquei um tempo, quase 2 anos, virei o supervisor de criação também e passei a ver um Uhum. outro lado e tal do processo criativo e foi muito bom. Depois eu também tive uma passagem que foi bacana pela Young Rubicon, foi uma multinacional que eu trabalhei com cliente grande, atendendo Petrobras e tal. Depois a Fischer América Rio também, atendendo Petrobras e cliente grande também foi interessante. Depois fui ter um novo período bacana também, assim, para destacar, na Perceptiva, Sim. que é uma agência que não é das mais badaladas criativas, mas na época, quando eu estive lá, junto com. Ali eu não fui diretor de criação, era o supervisor de criação e era a dupla do cara que era o diretor de criação, Uhum. o Marcelo Santos, diretor de arte. E ali também a gente fez um trabalho juntos, ali com a equipe grande que tinha a Perceptiva, de botar a Perceptiva no cenário criativo, que não era uma agência que estava Uhum. inserida no cenário criativo assim do mainstream do carioca, uma agência que só fazia imobiliário, a gente botou contas para dentro, prospectamos contas, ganhamos muito prêmio na Perceptiva também, várias coisas que a gente ganhou ali com a equipe.
E que foi também um momento muito bacana da carreira, assim, de ficar perceptiva. E agora aqui. Cara, assim, primeiro precisa querer, gostar, né? Porque tem pessoas que às vezes querem, mas chega na hora e tem uma certa timidez, não consegue, assim, tem que saber dar a cara a tapa, tem que falar um negócio numa mesa com 15 pessoas e estar disposto a ouvir, nego, destruir tua ideia e você pensar em outra, porque acontece, né? Então quem é tímido, quem fica guardando aquela ideia para si, não consegue botar para fora, ser redator não é a melhor coisa do mundo. Você tem que acostumar a jogar a ideia, inclusive a desapegar da ideia. Depois que você joga numa mesa, já não é mais uma coisa mais específica. Não precisa saber escrever, basicamente, ter uma cultura, já ter lido. Eu já li muito livro, eu era moleque, eu lia pra caramba. Isso me ajudou, né? Hoje em dia eu não tenho mais tempo de ler livro como eu li antigamente. Então. Mas quando eu era adolescente, eu li coleções e coleções de livros. Isso me ajudou muito. Então, gostar de ler. Mas o mais importante é você gostar de criar. Sim. Ter essa questão de você gostar de fazer esse trabalho. Porque a gente até brinca, criação ou você é das letrinhas ou das figurinhas, né? Ou é redator ou diretor de arte. Mas no fundo, quando você faz a letrinha ou faz a figurinha, teoricamente você já criou. É a maneira que você tem para expressar a sua ideia. A maneira que eu tenho para expressar a minha criatividade é escrevendo. Sim. Mas eu já criei. Então, a escrita e a direção de arte são uma coisa, é o final. Se você não tem isso na sua cabeça de gostar de criar, então o processo fica meio truncado. Você vira um operador. Tem umas pessoas que trabalham em direção de arte, principalmente, que não criam. Você passa o layout, você rafeia, o cara vai lá e faz. Criar, como diz assim, o buraco é mais embaixo, né? Criar realmente não é para qualquer um. Inclusive, criar, quando a gente cria profissionalmente em agência, não é assim, cria uma campanha aí, quando você tiver uma coisa legal, você volta. Não, é para amanhã, amigo. Tá pronto. E é para amanhã às 11. Entendeu? E a gente trabalha com uma pressão muito grande. Sim. E para mim, assim, eu já acostumei isso. Para mim é tranquilo. Tem 1 hora para criar, eu faço um anúncio de 1 hora. Tem um anúncio, tem 1 semana para criar, eu vou pensar numa campanha em 1 semana. Mas tem pessoas que quando pegam um jogo para amanhã, os cabelos ficam em pé. Porque às vezes é complicado e a pressão é grande. Então, assim, tem ainda que estar mais acostumado. no começo também. Ainda mais no começo. Então, assim, eu tive sorte de no começo ter tido diretores de criação bacanas. Eu fui aprendendo aos poucos e depois de uma certa hora eu caí na porrada mesmo, no mundo. E tive uma dificuldade em alguns momentos na carreira de realmente poder ser criativo bom o suficiente com os prazos loucos que a gente encontra no dia a dia. Depois esse período passou, hoje em dia eu consigo controlar melhor isso. A ansiedade, o estresse, a pressão que a gente recebe, que é muito grande. A pressão é muito grande. Sim. E isso que eu acho que hoje em dia é o mais difícil da profissão. Volto a falar, essa história da tecnologia banalizou muito a criação. E os prazos de criação hoje em dia também são muito pequenos. A não ser quando você tem uma grande campanha, vai apresentar um negócio anual para o cliente, amigo, dá uma semana. Mas quando é um anúncio, seja lá o que for, é 2 dias, é 1 dia. Às vezes faz de manhã para de tarde, me dá uma ideia aí. E se não tiver concentração, concentração é muito importante. É fácil você se perder no Facebook, ficar olhando porcaria na internet, agora sentar a bunda e trabalhar. Realmente tem que ter concentração e sangue frio, às vezes, para você sentar e falar, não, você tem que resolver isso, vamos resolver. E ter cultura publicitária, porque bem ou mal tem que olhar o anuário, tem que conhecer as propagandas, a gente não pode criar um negócio agora que já foi criado, já foi feito, pelo menos evitar. Se você conhece, é um absurdo, né? Se você nunca viu, deveria ter visto, porque isso faz parte da profissão. Então, também não é desculpa, se foi uma campanha famosa na Finlândia em 1982, eu nunca vi. Eu deveria ter visto, então. Porque faz parte da gente tentar não se repetir, né, e fazer coisas exclusivas para os clientes. O que torna o trabalho ainda mais difícil e mais árido. Se um cara já fez isso há 200 anos atrás e está lá no livro e você viu, a sua ideia vai pro ralo. Começa do zero de novo. Foi o que me alavancou para eu querer ser redator publicitário, assim, a coisa do... Na época, o publicitário mais bem sucedido e o ícone, né? Nos anos 80 era o Oliveto, e no final dos anos 80, 90, que eu estava entrando na faculdade, era o cara. Depois veio o Marcelo Serpa, depois veio o Fábio Fernandes da Finasca, depois o Luiz Anguanás. Eu tenho outros caras também que, como redatores, eu poderia fazer uma lista enorme hoje em dia, porque eu conheço um monte, que são brilhantes. O ponto negativo da profissão é o estresse inerente que a profissão traz. Independente do prazo, você pode ter uma semana e se sentir pressionado com uma semana também e não conseguir criar. Então existe um estresse, que é o estresse da sua criatividade, que você tem que saber lidar com a folha em branco. Pelo menos até você se adaptar. Isso. E assim, eu tenho esse estresse também. Tem dias que eu fico sem dormir, tem dias que eu fico pensando naquilo. Minha mulher está falando comigo, eu estou olhando para cima e pensando em outra coisa, estou desligado, e assim, existe essa pressão. As coisas boas
é você trabalhar com quem você gosta. Eu, no caso, gosto do que eu faço, então isso é uma coisa boa. E uma outra coisa que eu acho que é prazerosa também é você criar alguma coisa e ver efetivamente aquilo está na rua, ver aquilo ser comentado pelas pessoas, ver que aquilo aconteceu, que aquilo viralizou, que aquilo explodiu, que aquilo aconteceu. Então essa parte também é Um muito prazerosa pra reconhecimento. gente, um reconhecimento do trabalho. Isso eu acho muito bom. No nível Brasil, a grande referência para mim é o MAP BBDO já há alguns anos. E a UMAP, para mim, é a top, inclusive a agência mais premiada do mundo. No nível Brasil até é brincadeira, mas a UMAP é uma agência que tem para mim o padrão criativo mais alto e é o padrão máximo. Acho que também a FNASC é muito boa, né, do Fábio Fernandes, também está em São Paulo, tem uma filial no Rio aqui que é excelente. Acho que a NBS aqui no Rio, enquanto a agência exclusivamente carioca, é o grande destaque. Né? A Artiplan vem aí também sempre correndo por fora, tem coisas interessantes, mas a NBS mantém um padrão realmente criativo muito forte também o tempo inteiro, é uma agência de ponta. A Talent, você acha que também manteria esse padrão criativo há muito tempo? A Talent mantém um padrão criativo muito bom, mas ela tem um diferencial que é o planejamento. Né? O Júlio Ribeiro lá já tem esse diferencial do planejamento dele há muitos anos, é um cara conhecido nisso, mas é uma agência forte em criação também. Se você for olhar nos anos 80, anos 90, tem vários cases da Talent, a West Top, a Camisa Bonita Fernandinho, isso tudo vem da Talent, né? Assim como também a DPZ também tem um padrão maravilhoso, também poderia citar a DPZ, que já mudou de comando, já não é mais a DPZ que era até alguns anos, mas ainda tem um padrão. De uma maneira geral, né, o Brasil, se não o melhor, está entre ali entre os três, os melhores de produção, de criação, inclusive de produção, de nível de fotógrafos, de manipuladores. A gente tem tudo de melhor aqui, isso não deve a nada a ninguém. Então, realmente as agências brasileiras tem várias que eu admiro, assim, são muito boas. Tem um reconhecimento, eu gosto disso. Mas não é também por isso que eu trabalho pela coisa da satisfação pessoal mesmo. Eu gosto de fazer isso. Exatamente, gosta. Eu gosto. Porque se você não gostar, bicho, é difícil. Aí vira uma cruz, né? Você não gosta, você não tem um pendor, porque, assim, acho que a palavra talento, existe um componente de talento, mas o talento eu diria que é 10%, o resto, bicho, é fazer. E quando eu, assim, eu até brinco com o pessoal, assim, que trabalhar em criação é que nem você ir malhar na academia. Tem uma academia aqui do lado. E eu falo pra galera, da mesma maneira que vocês malham o braço, vocês têm que malhar o cérebro. Porque criação é malhação. 90% é a transpiração. Então vamos fazer um anúncio, vamos fazer um título. Vamos fazer a série de 10. Que nem você faz na musculação. Então vamos fazer 10, aí descansa um pouco, toma um café, volta, faz mais uma série de 10, mais uns 10 títulos. Quando você tiver uns 30, aí você escolhe um ou dois que são os melhores. Se você só fez um, amigo, só tem aquele e não for muito bom, aí tá lascado. Então tem que acostumar, Então você acostumar o seu cérebro a pensar muito. E isso eu acho que é um diferencial que eu procuro fazer sempre. Não parar na primeira ideia, ficar na segunda, na terceira, eu fico matutando, eu fico falando, e os caras vão enlouquecendo comigo. Pô, para, não sei o que, e a gente fica pensando. Até a hora que não dá mais, aí tem que parar e lealtar mesmo. Mas assim, ter ideias é que é o grande diferencial, para mim, de um criativo. Então, assim, uma pessoa que gosta, que tem muitas ideias, que tem facilidade em fazer associação de ideias, porque até para você ter ideia, isso também é uma técnica, que com o tempo você vai adquirindo. É a metáfora, é levar aquilo ao exagero, é fazer uma comparação. Assim, se você for olhar as propagandas e olhar o arquétipo das propagandas, você vai ver que existem 4 ou 5 grupos. É o da comparação, é o do exagero, é o da metáfora, é o do não sei o quê, que você vai vendo que essa que utilizou, são ferramentas que você tem. Dentro daquilo você vai jogando. Então, quando você tem já uma experiência, por mais cabeludo que pareça o job, às vezes você consegue se safar, porque os caminhos estão ali.